Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a conversa vai te interessar, eu tenho certeza. Vocês já viram que eu não estou sozinha, então sim, temos uma convidada e a doutora Tatiane. A doutora vem contar para a gente quais são as possibilidades jurídicas, judiciais que nós podemos acessar, se tem algum caminho judicial, como que é a visão dela como advogada especialista em casos de saúde, sobre o que está acontecendo no Brasil. Então esse papo vai te interessar com certeza. Doutora Tatiane, muito obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente, fale um pouquinho de ti para o nosso público que está nos acompanhando. Oi, todo mundo, agradecer o convite. Informação, né? Informação é poder, né? Porque pressupõe uma ação. Então, diante dessa portaria que surgiu agora, da Anvisa, todo mundo que está com seu tratamento já em curso ou que pretendia iniciar, né? Ficou desesperado, porque interrompeu um tratamento dessa ordem, né? Que exige desmame, muitas vezes é um tratamento para a vida toda. Tá? Então, é uma coisa bem séria, é uma questão de saúde, um direito fundamental da pessoa. É uma questão de saúde pública, né? Eu entendo que essa decisão da Anvisa foi irresponsável e contraditória. No decorrer da nossa conversa, a gente vai explorando um pouquinho mais cada assunto. E sim, existe a possibilidade jurídica de pedir autorização judicial para que tenha essa medicação, sem correr o risco que ela seja apreendida, né, dentro do uso próprio e ali mesmo na categoria da importação. Que essa norma não está revogada, né? Existe o direito da importação. Doutora, aí vocês, só para a gente te apresentar, você é especialista nessa questão de saúde, é isso, né? Isso, especialista em direito à saúde, pessoa com deficiência. E agora também, né, essa parte sempre me interessou bastante, porque eu também faço uso dessa medicação, né? Faço uso off-label, e que é não exatamente porque ela foi criada, essa medicação foi criada para a obesidade, mas hoje ela é usada para diversas finalidades, né? Por exemplo, eu uso para uma doença autoimune, para controle da inflamação sistêmica. Então, Eu também, eu também faço uso por esses motivos, assim, apesar, eu sofro com a obesidade, né, desde sempre. Eu bato muito aqui no canal que eu falo que a obesidade é uma doença crônica e ela precisa ser cronicamente tratada, né? Então a gente vai tratar a obesidade a vida toda. E eu também faço uso por conta de outras comorbidades para além da obesidade. Então, também sofro com uma doença autoimune, que é a artrite reumatoide. Tenho, hoje, problemas. Eu vou ter que fazer uma cirurgia de retirada de útero, porque eu já tenho 7 miomas. E, inclusive, eu senti uma melhora muito grande nas minhas dores, nas minhas cólicas, depois do começo do tratamento com a tiroxepatida. Estou até adiando um pouquinho essa cirurgia para poder emagrecer um pouquinho mais e passar pela cirurgia de forma mais leve, pela recuperação mais rápida, sob uma orientação também médica nesse uhum, sentido, né? A artrite também, eu já tinha prescrição médica para o emagrecimento, porque também, como uma autoimune, a gente sabe que a obesidade piora as inflamações e tudo mais, e a artrite ataca juntas, então o sobrepeso também faz com que a gente tenha uma piora nessas questões, né, das articulações, articulares, enfim. A gente sabe que cardiovascular, é outra questão cardiovascular. muito. Tem e outros tantos benefícios que a gente está vendo, acompanhando diariamente, a gente vê notícias, né, de estudos, inclusive, já apontando para diminuição de cânceres por conta da diminuição de inflamações, da obesidade, de preservação para realmente assim, prevenindo aí também as doenças neurodegenerativas, enfim. A gente entende que os análogos de GLP-1 são um divisor de águas na medicina para uma série de doenças, não apenas para obesidade e diabetes, né? E é urgente, porque nós temos muitos, muitos casos. No Brasil, principalmente, o Brasil tem um crescimento vertiginoso de casos de sobrepeso e obesidade e diabetes. Tem profissionais, inclusive, que falam que nós estamos vivendo uma epidemia de diabetes e obesidade. E a gente começou a fazer uso com a abertura aí da possibilidade das hepatidas paraguaias. A gente tem milhares e milhares de pessoas que puderam ter acesso a uma medicação que é caríssima aqui no Brasil. E agora, com essa decisão da Anvisa, essas pessoas estão realmente muito ansiosas, que não sabem o que fazer. Desoneradas. Não é? Eu tenho pessoas, eu recebi ontem à noite, eu estava conversando com uma pessoa que ela tá assim, ela tá desesperada. Ela falou assim: a minha última dose é no domingo, eu não tenho mais. Ela falou: e eu ia para o Paraguai comprar minha tia com passagem comprada para o feriado agora. E ela falou: eu desmarquei porque eu tô com medo de chegar lá e não encontrar, e possivelmente não vai mesmo. Né, a única possibilidade que a gente tem hoje, que é essa brecha da Lipolândia, que no caminho que está indo também é uma brecha, não demora muito, vai ser proibida pela Anvisa.
não é? Então as pessoas estão desesperadas, desesperadas, e o que eu recebi de mensagem falando assim, Gi, eu vou pela ilegalidade. Gi, já estou procurando fornecedor. Gi, já me indicaram um fornecedor, eu já estou fazendo a compra, porque eu entendo que é isso que acontece. Quando a gente não vê um caminho legal, tem muita gente que se desespera e não vai parar o tratamento, não vai voltar a ter dor, não vai voltar. E para menos. Como que nós podemos seguir? Tem um caminho? Como você enxerga essa resolução da Anvisa? Então, a pessoa tem um histórico médico. Quem faz um tratamento já com o médico, ele vai ter todo o seu prontuário médico, que é possível a gente pedir que o seu médico faça um laudo evolutivo do seu tratamento. Coloque nele a evolução, coloque a literatura médica, a indicação, né, seja para o uso da diabetes ou para qualquer outro tipo de doença. E às vezes, geralmente, igual você, né, geralmente é para mais de uma razão, não é só uma. Então, basta que você pegue do seu médico isso, porque daí é um direito da saúde fundamental. Ponto. O outro ponto, a importação, ela continua permitida. Pode ser por meio de importador, pode ser por bagagem acompanhante. A gente vai lá e busca nossas 3 caixinhas, né? Então, é possível pedir autorização, sim. A Anvisa, ela não divulgou as normas que proíbem a importação. E um contrassenso, assim, que está muito gritante, a gente vê, por exemplo, a marca Lasca. Ela produz, né, o CBD, o canabidiol, e ela entra no Brasil normalmente, sendo que as normas da própria Anvisa são muito mais rigorosas. Então, proibir a catedral, né, enquanto o CBD da Lasca está entrando, assim, é gritante, né? Essa diferença de tratamento é incoerente, e a gente não pode se calar frente a essas desigualdades de justiça, né? E Sim. realmente, essa decisão vai causar um problema muito grande de saúde, né? Todo mundo vai ter que voltar a tomar medicação, vai engordar, o efeito rebote tão temido. É de uma responsabilidade muito grande essa decisão. Sim. Ela foi cortando aos poucos, né? Eu acho que até mesmo para amansar o clamor social, as pessoas foram se acostumando com essa redução, e agora não sobrou nenhuma, né? Só mesmo essa brecha que logo, logo vai da Lipolante, né? Que tem É, algumas apresentações, mas isso também logo, logo eles vão tratar de, na próxima reunião, capaz de já ser alguma coisa. pois é. E estamos aguardando que o Paraguai seja mais ágil que a Anvisa e produza outras, né? Que os laboratórios tragam outras marcas, como é o caso da Slimex ou Slimex, né? Não sei como que a gente Mas chama. assim não resolve o problema, Não. né? Porque vai ficar sempre essa guerra. Sistematicamente ela vai proibindo novamente, né? Sim. E Então, realmente, o único caminho legal e mais concreto, que vai, você tem uma decisão judicial, você vai poder manter o seu tratamento, não vai ser uma decisão judicial para cada ida ao Paraguai, não. Você tem uma decisão judicial, que está em tratamento, ó, basta você ficar atualizando o seu laudo médico, que você está ainda em curso desse tratamento, e você vai ter o salvo-conduto ali para carregar essa medicação sem ter o risco de ser apreendido. entendi, doutora. Então esse caminho tem um nome? Como que a gente faz esse pedido? Sim, tecnicamente, né, não vem ao caso, mas seria mesmo uma autorização Uma judicial autorização para judicial. continuar, para o paciente continuar o tratamento. Inclusive, a própria Anvisa, no site deles, ali a gente consta com a informação que medicamentos que não são registrados na Anvisa podem entrar, mas sob conta e risco do próprio paciente, né? O risco é para quem? É o nosso corpo. Então, eles mesmos falam no site deles que pode, importação pode, e que se não for registrado, agora eles vão falar de marcas que não conhece, são laboratórios que são registrados na Dinavisa, tem anos de mercado, são grandes laboratórios. E foi assinado até, inclusive, um termo de cooperação recentemente, né, entre a Visa e a Dinavisa. Não faz sentido nenhum, né, descredibilizar o que a Dinavisa, nossos vizinhos, faz. Sim, sim. E se é permitido porque não consegue fiscalizar, então é um outro problema, né? Agora, punir quem está indo comprar, que é um direito constitucional do cidadão brasileiro poder importar, buscar sua medicação, né? Não tem cabimento mesmo, né, doutora? Muito mais fácil fiscalizar de forma efetiva. Pegar uma abordagem policial, orelha da receita, né, mostra a origem, de onde veio essa medicação. Nota fiscal, nota, pronto. Pois é, que é o que a gente vinha fazendo com tranquilidade, né? Aqui no canal eu indico isso o tempo todo, desde os primeiros vídeos, explicando como fazer isso de forma legal, como fazer isso sem correr risco, explicando, inclusive, diferença de prescrição, acompanhamento médico, receita, batendo nessa questão de não tomar medicação sem acompanhamento médico, sem prescrição, porque é uma medicação e ela tem colaterais, né? Sim, Então a gente defende isso para que quem realmente precise possa continuar fazendo seu tratamento, né? E sim. tem muita gente que precisa, né? Tem muita gente mesmo que está tendo a vida transformada com essa medicação. E, doutora, Então, vamos passar para a gente facilitar para quem nos acompanha. Para entrar com essa autorização, eu preciso, então, ter esse laudo médico. Então, eu preciso realmente que o médico que me acompanha prepare esse laudo, certo?
Sim. E advogado, né, vai, o que que ele faz? Ele vai pegar toda a parte médica, né, a literatura, os estudos, a gente coloca também ali, também os exames, a pessoa pode separar os exames que endossam aquela prescrição médica, né, de como está o estado clínico da pessoa, de como é, né, evolutivo, juntamente com o direito fundamental e a literatura científica médica e o estado clínico de cada pessoa, a gente consegue uma autorização judicial para continuidade. Então, quem está com passagem comprada, seja de ônibus, seja de avião, ou já até comprou, né? Hoje ontem, uma seguidora sua comentou que já comprou às 10 horas da manhã, no dia da, né, não importa o horário, o dia da publicação, se tá legal, se você for ver estritamente, né? Já está vigente. Né? É óbvio que ninguém lê o diário oficial, É, sim, mas assim, o agente, para ele não importa, né? Aquele dia já está em vigor, já ele estava em pode vigor. sim aprender. É, eu falei isso até porque depende muito da compreensão do agente, a gente vai ficar na mão do agente que está ali, né? Porque o agente pode falar, ah, tudo bem, vai, você não tinha como saber no dia e passa. Mas ele, se ele quiser E a simplesmente. pessoa comprou de boa fé, né? É É, muito do agente ter essa empatia, essa e, flexibilidade. mas aí, né, a gente está contando com muitas variáveis, né? Então, é muito. Vale o risco. Então, doutora, por exemplo, eu vou agora em maio, então, e eu faço esse acompanhamento. Eu tenho meu histórico médico todo, eu tenho minha médica de família aqui, eu faço acompanhamento com duas médicas, com a endócrino e com a médica de família. Então, a médica de família conhece todos os meus processos. Então, eu posso Uhum. pedir para ela fazer esse laudo com os meus, colocando a CID da artrite, a CID da questão do útero, da síndrome metabólica também que causa os miomas. Posso colocar tudo isso e pegar esses exames, e tudo isso é prova para a gente anexar nesse pedido de autorização. Que são, a gente fala que isso chama as comorbidades, né? Que a pessoa Uhum. tem. Um pacotinho né, da situação do paciente, e ele endossa mais ainda a necessidade de continuar desse tratamento. E aí, E serve para serve para apneia obstrutiva do sono, gordura no fígado, tem diversos. Intenção, o paciente está bem amplo, né? sim, Assim. sim. É que nem eu já recebi de diversos inscritos aqui também, que eles me mandam os exames deles, né? O comparativo, aquela tabelinha que fica do laboratório comparando sua evolução e tal, assim, de pessoas Isso. com excelentes melhoras em colesterol, em meu Deus, no controle da diabetes, não vou lembrar os termos médicos. Tudo isso, então, é útil. Por isso que é importante a gente fazer o acompanhamento, né? Olha É, aí, tá vendo? Porque nesse momento, se você está com exames clínicos, se você está com acompanhamento, o médico já conhece seu caso, fica muito mais fácil ele te apoiar nesse sentido, né? Para fazer é. esse E pedido de para quem já autorização. traz para próximo, né? A gente pede uma tutela de urgência para ser apreciada rapidamente, informa no dia da viagem que essa decisão precisa ser tomada antes dessa viagem. Ah, essa era a minha próxima pergunta. Então, a gente consegue fazer isso em regime de urgência, assim. A pessoa vai em Sim. algum, tem um mínimo, tipo, eu imagino que de hoje para amanhã você não vai conseguir, né, é meio difícil isso, né? 72 horas, depende muito de cada estado, cada tribunal, né? Uhum. Às vezes, cada vara que cai, às vezes uma vara toca um pouquinho mais de lentidão, mas, no geral, é esse o período, a partir do momento que dá entrada, até 72 horas. Tá? Olha aí, que bacana isso, gente. Então, olha que temos uma esperança, né? E, doutora, e custas de processo, para a pessoa saber, porque, obviamente, tem custas, né? Então, eu já Sim. vi gente falando em valores muito diferentes, assim, né? Não sei se isso também varia do atendimento do advogado, imagino que sim, mas tem uma ideia de custas de processo para quanto essa pessoa vai precisar desembolsar para fazer esse pedido de autorização? Porque eu tenho certeza que só aí já vai inviabilizar para algumas pessoas também, né? Isso aí teria que ser olhado a cada caso mesmo, porque tem pessoas que têm direito à gratuidade Uhum. dessas custas. Olha aí. O tribunal tem uma tabela de custas, mas eu tento, pelo mandado de segurança, que ali não tem as custas, né? Ah, entendi. Olha que Uhum. coisa boa, gente. Então a gente tem uma grande esperança aqui, né? Que É, realmente é um caminho para a gente continuar mantendo o tratamento sem precisar parar com a tirzepatida, sem precisar regredir para a semaglutida. Porque apesar de ter casos excelentes com a semaglutida, também é fato que ela tem mais colaterais e que tem pessoas que realmente têm mais dificuldade de se adaptar, né? Como é o meu caso. Eu comecei meu tratamento com a semaglutida e eu migrei para a tirzepatida porque com a semaglutida eu tava ficando calva já, porque caía, assim, tuchos, tuchos de cabelo. Eu ia pro banho e saía muito cabelo, muito cabelo. Eu tinha muita azia, muita azia. Meu estômago realmente passava mal, assim. não, E, sofrer para se cuidar não dá, né? então, e aí, óbvio que se for o caminho voltar para semaglutida temporariamente até conseguir comprar uma outra tirzepatida, eu tô disposta. Porque ainda assim é menos pior do que
passar por tudo de novo, né? De ter rebote. Manutenção de danos, né? Minimizar. Mas não é uma coisa que vai dar para levar para a vida toda, sabendo dos colaterais. Então, é importante que a gente tenha outros caminhos possíveis, né? E saber isso dá um quentinho no coração da gente, que nem a gente brinca, né? De saber que tem, ainda temos esperança, temos como recorrer disso tudo, né? Sim. E, Então, doutora, vai no mesmo caminho legal, diante então, dessa, é isso. dessa, É, essa decisão da Anvisa, não tem outro caminho. um É, caminho. eles levaram as pessoas para a ilegalidade, porque a maioria não vai ter o acesso à justiça. Não, eu tenho certeza que não. Fora que envolve custos também, o acesso à justiça são mais custos, né? A viagem. Então, as pessoas vão acabar pegando de fornecedores e que o transporte vai ser cada vez mais precário disso, porque vai ter que estar muito escondido, provavelmente não vai estar refrigerado, porque a pessoa que vai estar transportando isso vai ter medo de ser pega, então ela vai fazer de forma bem precária esse transporte. E isso sim vai causar um dano à saúde, porque vai chegar lá na ponta já alterada, né? Pois Esse é. setor final já vai chegar lá. É o que eu tenho falado muito, né? Que assim, eu não julgo, não condeno ninguém. Eu acho que todo mundo tem o direito de lutar pela sua saúde, né? A gente vai usar as ferramentas que tem, que está à disposição, que consegue alcançar, né? E eu sei que é, quando a gente consegue comprar tirzepatida no Paraguai, o custo é imbatível, né? Ele dificilmente vai compensar financeiramente buscar um fornecedor. Mas, por outro lado, esse desembolso também para ir viajar e comprar as 3 caixas para fazer sentido a viagem, e agora com essa proibição e tudo mais, realmente a gente começa a fica difícil, ainda assim é inacessível para muitas pessoas. Com tudo liberado já estava inacessível, imagina agora, né? Então, a gente. As pessoas não vão correr o risco de passar por esse constrangimento, de ser abordado pela polícia e ter a mercadoria, né, apreendida. As pessoas vão acabar pegando mesmo de alguém que está trazendo, né? Pois Não é. tem que ir até lá para correr esse risco. Então, eles jogaram realmente milhares de pessoas aí no colo da clandestinidade, né? Correndo muito mais risco do que ir realmente ali em uma farmácia regulada pela Dinavisa, comprar sua medicação, garantir que ela chegue geladinha em casa, né? Como a gente vinha orientando para as pessoas fazerem. É uma pena. Doutora, e então, qual é a orientação? Procurar o médico, procurar o advogado, é isso? Isso, documentar bem, não basta agora, antes era só a receita, né? Agora não basta só a receita. Precisa de um laudo detalhado, histórico, orientação médica, Deu uma para travadinha. que seja feito o pedido. Repete, por gentileza, que deu uma travadinha, acho que cortou. Tá? Então, antes bastava a prescrição médica. Agora, para poder entrar com uma ação judicial, é necessário toda uma documentação que mostre o estado do paciente. Seria mesmo um laudo, não é só a prescrição, não só a receita. Agora nós precisamos de um laudo detalhado, o que a pessoa tiver de exame, só não prescrever a prescrição médica, a gente precisa. Tá bem, tá bem. Então é isso, meus caros. Se você não está fazendo acompanhamento médico, faça. Encontre. Tem uma É dificuldade, doutora. importante. Tem uma dificuldade que é que tem muito médico que não quer também passar que o paciente faça o tratamento com as tirzepatidas paraguaias, né? Tem muito preconceito ainda sobre isso, muito preconceito. Ah, Então, esse é um. contra isso, tem uma orientação também para dar para as pessoas. Ah, por favor. Se o médico se negar, denuncie o médico no Conselho de Medicina, porque ele não pode se negar a escrever o prescritivo da medicação. Hum. Seria o mesmo que impedir a gente de comprar um medicamento genérico. Olha que informação importante essa. Então a gente pode falar, falar assim, doutor, tudo bem, você pode, faça a mãozara, mas coloca o princípio ativo. É isso. Porque ele não pode se negar. Olha, isso é Eu vou muito. acabar, né? Ela só me disse isso. É, Ela falou assim, ó, doutora, pensa direitinho, né? Provavelmente às vezes a pessoa até pagou pela consulta. sim, Eu sei que é meu direito de assistir, assim como posso buscar medicação genérica no Brasil. É, eu posso, né? Tomar o caminho. Lógico, com muito jeito também, né? E, assim, com delicadeza, de novo, não conseguindo ver ali com o médico cara a cara, eu aconselho denunciar sim, então, não pela isso, né? tá vendo? E aí, doutora, que nem tem médico, tá? O médico mesmo assim não vai fazer, ok, procura outro, claramente, mas é uma dúvida que eu até queria tirar contigo, que nem a Pink Pharmacy lá, por exemplo, ela indica vários médicos que atendem remotamente e que fazem acompanhamento mesmo. Eles fazem a consulta, eles prescrevem exame, então eles podem, é um caminho também, né? Fazer esse remoto. Só que eu não sei se esses médicos Sim. são brasileiros, isso eu não tenho essa certeza. Isso também seria aceito no Então, caso desse? não, o médico paraguaio não aceito, mas muitos médicos paraguaios eles têm parcerias com médicos brasileiros, né? Hum, Fazem a virtual e né, fica com o prontuário, ele faz mesmo acompanhamento depois.
e mais a prescrição que sai do médico brasileiro. Entendi. Então, gente, olha aí, mais uma coisa para a gente se atentar também, tá? Se você está considerando entrar com autorização, que eu acho que é importante, eu acho que é um caminho. A gente não falava muito disso, porque até então estava fácil de ir lá buscar e comprar sua medicação e voltar, né? Mas nesse momento a gente precisa sim considerar outras formas de garantir legalmente a nossa medicação. E aí, então a questão do laudo é isso, tá? Então, seu médico não pode se negar a colocar o princípio ativo. E até em relação às três cards, isso judicialmente também pode ser questionado. Ah, é? Porque cada conforme a dosagem da pessoa, cada. Quem toma 15 não dura nada, né? Então, isso também judicialmente pode ser debatido uma quantidade melhor, considerando o custo de viagem, o custo de tratamento, né? Pedir por mais tempo, 6 meses. E aí, então pode trazer. Então, por No exemplo, caso, você tem analisado de forma individual. eu que estou praticamente tomando 12,5, então, Também entra na justiça, né? Então, a gente já procura fazer tudo para beneficiar esse paciente. excelente, porque aí a gente já pode garantir que eu consiga trazer por mais meses e assim a minha ida fica até mais barato, né? Porque a gente, então, em vez de ir a cada 3 meses, como eu tenho feito, eu vou, trago, eu vou levar 6 meses Sim, para. senão você já compra passagem para o chega e já compra outro. É isso mesmo. Tá bem, doutora. Olha que quanta informação importante, né? Então, acho que o caminho é esse. A gente pode deixar seus contatos para que as pessoas te procurem. Você atende em alguma região específica? Como que isso? Porque a gente alcança pessoas do Brasil todo aqui no canal, né? Qual é a orientação para as pessoas? E As pessoas que tiverem interesse tá travando um pouquinho, tá travando um pouquinho, em mas travou um pouquinho. as pessoas podem entrar em contato comigo. Pode entrar em contato. As pessoas podem entrar em contato comigo por meio do WhatsApp, eu faço videoconferência para o Brasil todo, né? São digitais, são 100% digitais, então você já está sendo advogado no Brasil todo. Olha que bom, gente. E a conta, o processo judicial é eletrônico também. Ah, que bom, doutora, excelente. A gente fica feliz, viu? Porque às vezes a gente se sente, não sabe a quem recorrer e não sabe quem procurar, qual especialista, porque muita gente é um assunto muito específico, né? Que é difícil, inclusive, encontrar Sim. especialistas que estão realmente sabendo de tudo que está acontecendo, que já estudaram como a senhora fez as brechas que a Anvisa está deixando, o que que ela está fazendo de incoerência, porque isso é importante na hora de judicializar também, né? Apontar aonde estão as Uma advogada aqui também fez isso. Maravilha. Pegar todas as brechas possíveis. É o melhor dos mundos, né? Então, acho que nós temos um caminho. E a senhora sabe se as pessoas estão tendo um bom resultado sobre isso, é positivo? Porque na mídia Sim. sai algum caso ou outro, a gente não fica sabendo muito. E que nem esses dias a gente viu um caso de uma pessoa que teve aprovação, mas para as marcas que não foram proibidas. Ou seja, nesse momento essa pessoa não tem acesso a nada também, como todos nós, né? Ela judicializou e não foi positivo o resultado para ela, né? É, nós não tínhamos uma quantidade de ação assim massiva, porque existia ainda algumas que eram ingratas. A partir desse momento, vai ser um divisor de águas. O judiciário vai receber uma enxurrada de ações. E isso vai repercutir bastante, né? O Poder Judiciário vai ver que está sendo muito demandado, e pode até ser também que tenha uma mudança na Anvisa com base nesse movimento, que ocorra de judicialização. Sim, porque isso gera custos, inclusive, né? Aham. Sim, é uma situação nova. Cada tribunal vai ter a sua autonomia de se posicionar da forma que quiser, mas assim é um direito bem líquido e certo, né? Não tem muito o que discutir. Embora seja de um órgão da Anvisa, um órgão fiscalizador, mas existem muitas incongruências e violação de direitos mesmo. Muito bem, então é isso, meus caros. Bora judicializar, façam seus laudos. Vamos, sim, judicializar, porque a gente vai ver algo parecido com o que aconteceu, eu imagino, doutora, com a questão da obrigatoriedade da declaração, que foi uma coisa imposta ali, tipo, sem base nenhuma, porque até então, se você está dentro da cota, você não precisa declarar, essa é a regra para qualquer cidadão. E aí eles começaram a meio que exigir a declaração para não apreender a medicação, quer dizer, também já é mais. Essa declaração ela é exigida para medicamentos como o CBD. Eles fizeram uma rigidez, né, uma decisão arbitrária, assim como essa, de colocar um medicamento que o controle é mais rigoroso, como o CBD, para uma medicação, digamos, né, mais simples, que não tem tanto regressão. Sim, pois é. E aí, como isso. Só que o que que começou a acontecer? Eles começaram a ficar atolados de pessoas lá o tempo todo, o dia inteiro, para fazer isso. E aí isso Senão, é, tem que voltar atrás, não dá. Porque esse movimento vai acontecer no judiciário. Agora a gente vai ver uma pressãozinha
assim também no judiciário, eles não vão, os juízes não vão gostar. Que assim seja, que assim seja. Doutora, já pode começar a preparar a minha, tá? Então, já vou entrar em contato com a minha médica agora, passar todas as informações para ela. Como eu tenho tudo isso, tenho os exames de 2 anos atrás da questão da artrite. Então, vou juntar tudo que eu tenho aqui para mandar para ela. Esse vídeo que tá já para se agendar. Sim, já tenho passagem comprada, então vamos ver se a gente consegue, porque assim, doutora, eu trago isso tudo aqui para o canal também. Então, você que é inscrito aqui no canal, que me acompanha, já sabe que já estou assumindo esse compromisso de entrar com um pedido com a doutora Tatiane, para a gente ver, vamos acompanhar esse processo, vamos ver e vamos ver se a gente já consegue, até para minha próxima ida, né, doutora, que é agora dia 8 de maio. A senhora acha que temos tempo hábil de fazer esse pedido? Se você me mandar essa hoje, a gente consegue entrar semana que vem. Bora trabalhar para isso então, viu? Já vou fazer, vou providenciar. Finalizando aqui, a gente já vou fazer esse pacote de juntar tudo aqui, já te encaminho para minha médica, faz esse pedido para ela de urgência, para ela preparar esse laudo. Não, vamos fazer. Vamos fazer, porque daí também eu já vou relatando tudo aqui no canal, porque meu compromisso aqui no canal é buscar informações e caminhos para que a gente não pare o tratamento, para fazer o tratamento ser cada vez mais acessível. E se é esse o caminho, nós vamos buscar esse caminho, doutora. Vamos fazer isso acontecer, viu? Incentivando das polícias do seu canal, você incentiva bastante mesmo a legalidade. Sim, porque eu fico pensando, doutora, que é, tem muitos riscos. E aí eu penso na pessoa que está ali se apertando para fazer um tratamento, para ter saúde, conseguir trabalhar, conseguir viver com um pouquinho mais de qualidade de vida, e está se apertando é uma medicação cara. Mesmo quando a gente vai buscar no Paraguai, uma caixinha de R$ 500, nós estamos falando de muito dinheiro, gente. É muito dinheiro uma caixinha de R$ 500. Reais, É. 1.500. Então assim, ainda assim, ela está muito mais acessível lá, mas ainda assim é uma medicação cara. Aí eu fico pensando, em tantos casos que eu recebo aqui, se essa pessoa compra num fornecedor, por exemplo, que não chega, sabe? Ou como aconteceu esses dias, de uma pessoa que eu postei um vídeo falando das diferenças da Tirzec falsificada para a Tirzec original, e a pessoa veio, depois de 2 dias, me agradecer muito que ela tinha comprado a Tirzec de um fornecedor, e quando chegou, por conta daquele vídeo, ela descobriu na hora que a medicação era falsificada. Então, olha só, ela poderia ter corrido risco, sabe? A gente não sabe o que está naquele frasco falsificado. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser Pode qualquer, acontecer. né? Então, assim, o trabalho que eu tenho feito aqui no canal. Se não fazer jeito nenhum. Pode, pode. Então, pode ser que ela está pagando caro por água, entendeu? Então, assim, a gente não faz ideia. Então, eu fico pensando nessas pessoas que, de repente, ela gastou ali R$ 1.800 para comprar do fornecedor, porque também não é baratinho do fornecedor. E aí, a hora que chegou na casa dela, aquilo não funciona, sabe? Ou não chega, porque foi interceptado. Porque, como é um envio ilegal, se isso for interceptado. Golpes também, muito golpe, vai ter muito ser enganado. Então, tem muita gente que está funcionando, que conseguiu encontrar um caminho, um fornecedor que está entregando de qualidade, que bom, que está conseguindo recuperar a saúde, mas eu fico pensando nisso. Então, a minha função não é falar de fornecedor, a minha função é falar para a pessoa um outro caminho que ela consegue ter segurança, que ela consegue ter um custo-benefício melhor, que ela consegue comprar. Eu vou falar que nem eu falava para minha filha, eu eduquei minha filha, que é sempre muito dura, assim, e com ela em algumas coisas, aí às vezes ela ficava meio, você é muito brava, não sei o que eu falava assim, a minha função aqui, como mãe, é te preparar da forma correta, tem o mundo para te deseducar, então eu não preciso falar de fornecedor, tem um monte de fornecedor aí, fazendo anúncio, campanha, chegando, oferecendo, então a minha função aqui é trazer um caminho que possa ser possível, viável e legal, né? E aí a pessoa tem escolhas. Ele comentou, essas pessoas que fazem o transporte, né? Com certeza também vai subir no mercado trabalhando. Então, porque com a fiscalização aumentando, daqui a pouco não vai ter mais nem fornecedor direito mesmo, não, né? Porque começa e tá batendo. Já tem muito punhão, né? Pegar uma medicação que está proibida de transportar. Pois é, e a gente tem visto diariamente notícia de apreensão, né? Notícia de apreensão da Polícia Federal, da Polícia em Desviado. rodoviária, indo, batendo nos pontos, porque tem denúncia também, né? Enfim. Então, a gente precisa mesmo de mostrar outros caminhos, outras possibilidades. E aí, assim, a pessoa tem escolhas. Minimamente, ela consegue, de um jeito ou de outro, acessar, ter um caminho, se preparar com o médico para um laudo. Se não está fazendo acompanhamento ainda, pode ser a hora de fazer um acompanhamento, faz uma bateria de exames, né? E assim se municia, né? Se prepara para fazer um pedido. Então, tem gente que comprou agora
e tem medicação aí que vai dar por 2, 3 meses, mas e aí? E quando acabar essa medicação? Então, dá tempo de se preparar dessa forma para entrar com pedido de autorização, enfim. Que bom, doutor, eu fico feliz de verdade com essas informações que a senhora me trouxe, porque eu achava que era mais difícil, eu achava que seria muito mais complexo entrar com pedido de autorização. Então, tenho certeza que É mais fácil do que parece. a partir de agora, eu acho que isso traz uma luz para mim e para muitos outros, viu? Fico muito feliz. Doutora, Certo. muito obrigada, viu? E eu quero te convidar a vir mais vezes aqui bater esse papo com a gente. Traga informações. Você até em off tinha me falado uma questão do convênio médico, que também tem um caminho, muitas vezes, pelo convênio médico, né? Eu acho que a gente pode fazer um bate-papo só sobre isso, não é? Sim, é um pouco à parte, né? No caso do convênio médico, seria o próprio Amanjaro mesmo, que é aqui da Lili, não seria, que não tem registro, não visa, para o uso mesmo domiciliar, mas aí é um capítulo à parte para a gente conversar. Vamos fazer isso. A gente marca um outro bate-papo agora, o caminho. Vamos começar a preparar essa autorização. Sim, E quero muito que dê tudo certo para que daqui a pouco a gente entre aqui para dar essa notícia para as pessoas. Pensou que vai dar maravilha certo. que deu Sim, certo? Nossa, já vou ficar. Eu já estou assim, o coração está até disparado aqui pensando que isso pode ser uma possibilidade. vai tomar trizete. Ah, Deus queira. Meu Deus, vou ficar muito feliz. Doutora, muito obrigada. Eu vou deixar todos os seus contatos, então, disponíveis também, tá? E com link para o seu WhatsApp, tudo certinho, no descritivo do vídeo. Então, entra lá, você que está assistindo, clica na descrição do vídeo, que ali na descrição do vídeo eu deixo sempre uns textinhos de segurança, mas eu deixo também os links para você conseguir acessar. Então, nesse caso, vai estar o link da doutora Tatiane, tá? Do WhatsApp dela, entre em contato, tira sua dúvida, se prepare, fale com seu médico, prepare seu laudo. E olha que caminho. Se não tiver, isso é um cuidado, é o que deveria ter sido feito desde o começo. Mas agora, documente, se cuide e busque os seus direitos, né? Perfeito. Doutor, e para quem eu, antes de finalizar, já estava finalizando, volta aqui, né? Doutor, volta aqui. Quem não está fazendo, mas quer começar o tratamento, também é possível, doutora? Também é possível. Também os exames, a indicação médica, o laudo não vai ter evolução, mas o laudo vai ter justificando na literatura médica a necessidade daquele tratamento do paciente e mostrando o histórico como um todo, né? As comorbidades, tudo Tem isso. prescrição, se tiver prescrição mesmo, tem necessidade da medicação, então dá para já começar dessa forma. Que coisa Sim, boa, a doutora. questão também a gente tem argumento da renda da pessoa, tem muitas linhas argumentativas para que a gente ingresse com o pedido. Que maravilha. Doutora, muito obrigada. Te agradecer imensamente por essa luz que você trouxe agora para a nossa vida aqui. E já vou agilizar para ver se eu consigo subir ainda hoje esse vídeo no canal e assim a gente levar a informação para o maior número de pessoas possível. Se você que está assistindo a gente até aqui, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo para que chegue para muitas pessoas, porque a gente precisa que muitas pessoas saibam que o caminho existe, a possibilidade é real e que dessa forma, se a gente entupir mesmo o judiciário lá, quem sabe eles vão nos ouvir, vão entender que eles têm que construir outras formas, têm que liberar para o uso próprio, né? Para que assim a gente faça. Precisamos movimentar. Então vamos fazer isso juntos, tá bom? Doutora, Tá bom? muito obrigada. Obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Até a próxima. Acompanhe aqui para saber também do que vai ser como que nós vamos seguir com a minha autorização. Mas pretendo voltar com boas notícias, né, doutora? Sim, com certeza. Muito obrigada, Tchau. muito obrigada. Tchau.